Bom dia, mais um vídeo, mais um devocional. Bom ter você aqui comigo. Eu espero que essas palavras que a gente tem falado aí, dias a dias, semanas a semanas, tenham abençoado profundamente a sua vida. O tema de hoje é o maior obstáculo para crescer espiritualmente. Já abra sua Bíblia em Tiago 1:22, a gente vai ler esse texto, que ele é o texto base de hoje. Para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa rotina de formação espiritual. Devocional que de todos os dias, às 6 da manhã, a gente está aqui para que a gente venha alinhar a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões com a palavra de Deus. Porque quem começa o dia com o Criador, tem ele por perto o dia inteiro. Existem obstáculos espirituais muito comum que impede muitas pessoas de crescerem na fé. Isso eu observei na minha vida e na vida de pessoas que caminharam junto comigo. E, curiosamente, esses obstáculos não é a falta da igreja, não é falta de pregação, não é falta de conteúdo bíblico. Até porque hoje existe muito acesso à Bíblia, conteúdos bíblicos, pregações, ensinos. Em qualquer momento que você precisar disso, tem disponível aí na internet, no YouTube. Esse não é o problema. O problema não é ouvir a palavra. O problema não é praticar a palavra. Então qual que é o problema? Vamos ver o que Tiago 1:22 fala. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Essa palavra é uma palavra muito pesada se a gente for analisar ao pé da letra. Tiago ele revela algo muito forte aqui. É possível ouvir a palavra de Deus e ainda assim se enganar espiritualmente. Eu vejo isso aqui. Eu vejo que os nossos grupos hoje estão chegando a quase 5.000 participantes. Eles ouvem lá áudios, chamadas, conteúdos, mas quando eu vou observar aqui os comentários, a quantidade de comentário, a quantidade de visualização dos vídeos, você pode ver aqui depois, a quantidade de pessoas que viram os vídeos. São 500 pessoas, 600. Aqui a gente vê a diferença de pessoas que entram querendo algo e aquelas que dão continuidade. Esse é o enganar. Ouve, mas não praticam. Esse praticar pode ser uma negligência, pode ser um medo, uma insegurança, ou pode ser realmente preguiça. Eu não quero fazer isso. A gente tem que entender que o verdadeiro crescimento espiritual, isso que eu venho batendo na tecla há tantos vídeos, que é o que eu quero instigar nas pessoas, não acontece apenas quando você escuta verdades. Quando você me escuta, escuta o seu pastor. Ele acontece quando você decide viver a verdade. A palavra de Deus ela não foi nos dada, entregue a nós apenas para ser estudada e aplicada e usada como escola bíblica. Não é isso. Ela foi nos dada para a gente viver ela. E isso parece muito no cotidiano, no dia a dia. As pessoas assistem pregações na televisão, no YouTube, escutam mensagens, leem versículos, mas quando chega na vida real, nada muda. Continuam agindo igual e querem ter resultados diferentes. Então continua reagindo com irritação dentro de casa, um com o outro. Continuam falando palavras duras com a família, continuam vivendo de uma forma ansiosa, e aqui eu não estou falando de uma questão de doença, mas aquela forma ansiosa de preocupação, de entregar nas mãos de Deus para fazer o que tem que ser feito, mas não confiam. É essa ansiedade que eu quero trazer aqui. Continuam tomando decisões impulsivas, decisões carnais, não consegue ter equilíbrio, controle nas decisões, nos hábitos, nos comportamentos e nem na boca, na língua, na palavra. Continua alimentando a sua mente com tudo, menos com aquilo que fortalece a alma.
E, na maioria das vezes, a pessoa ainda diz: eu preciso de uma palavra, eu vou buscar uma revelação, eu vou num culto onde alguém fala algo para mim. Mas a verdade é que ela já ouviu muitas palavras. O que falta não é nem direcionamento, não é conhecimento. O que falta é uma decisão pessoal de viver aquilo que ela já sabe. A maturidade espiritual começa quando você entende algo muito importante. Ninguém pode viver a sua vida espiritual por você. Ninguém pode alimentar a sua alma por você. Eu vejo isso, vi sempre e acredito que a gente sempre virá. Pessoas mendigando orações, pedindo, já falei alguns dias aqui. A pessoa ela não tem força para orar. Mas ela não tem uma prática, uma rotina, ela não sabe orar, ela não sabe falar com Deus, ela não consegue pedir o que ela quer, como se ela não soubesse o que ela precisa. E aí ela tem que ir no pastor, no missionário, em alguém, num amigo, ora por mim, eu estou assim, assim, assado. Você acha que Deus vai ouvir aquela pessoa mais do que você? Por quê? Ah, mas ela é usada por Deus e eu não sou. Mas ela é usada porque ela busca. Ela é usada porque ela estuda, ela se dedica. Conversa com essas pessoas que têm conhecimento bíblico, que são usadas por Deus. Pergunta sobre a rotina delas. Pergunta como que foi o início da caminhada dessas pessoas. Elas pagaram ali um preço. Estar aqui todos os dias às 6 da manhã não é fácil. Mas quem é que vai colher com isso? Quando eu faço esse devocional, escrevo, decido os roteiros e os temas da semana, quem é que é abençoado por fazer isso? Você acha que é só você? Eu também sou. Quando eu faço isso aqui, eu compartilho com você algo, uma reflexão, um ensino, um conhecimento, algo que eu aprendi. Quando eu compartilho com você, eu aprendo de novo. E quando você comenta aqui embaixo algo que aprendeu do que eu ensinei, eu aprendo mais. Então é assim que a gente vai crescendo, em unidade. É assim que a gente vai crescendo juntos, é uma caminhada, é um ajudando o outro. Só que ninguém pode desenvolver a sua disciplina espiritual. Eu não vou todos os dias de manhã te acordar na sua casa. Você tem que acordar e fazer a sua parte, você tem que se programar. Dormir mais cedo, na noite anterior, colocar um relógio para despertar, para você não perder a hora e ter que sair correndo para trabalhar e não consagrar o seu dia a Deus. Então tudo é questão de se organizar, planejar, mas isso é uma responsabilidade pessoal e individual. Só você pode fazer por você. Então a reflexão de hoje é essa. Existem alguns ensinamentos da palavra que você já conhece, você já ouviu, você sabe que está negligenciando, mas ainda não começou a praticar. Por quê? O que ainda falta começar a praticar? Isso é um pensamento, uma autoanálise sua para você fazer e corrigir. Depois que você finalizar esse vídeo aqui, esse estudo, eu quero que você abra a sua Bíblia, continua aí, tá? Você vai ler Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Leia e você vai perceber ali Jesus, ele fala de dois tipos de pessoas. Uma que ouve e pratica, outra que ouve e ignora. Observa ali qual é a diferença no resultado final da vida de cada uma. E depois da leitura, depois dessa análise que você vai fazer aí, você se pergunta assim: eu tenho apenas ouvido a palavra do pastor? Eu tenho apenas lido a palavra de Deus? Ou estou construindo uma vida sobre ela? Eu estou evoluindo espiritualmente dia a dia? Ou estou apenas sobrevivendo espiritualmente? Eu pratico o que eu tenho aprendido? Ou eu negligencio aquilo que eu não quero praticar? Eu tenho observado e cumprido os mandamentos? Ou eu olho para ele e falo: isso aqui eu não quero fazer?
Peça ao Eterno que Ele te ajude a ter disciplina espiritual, a caminhar na verdade, a ter discernimento do certo e do errado. Mas se você não se programar, abrir os olhos, sair da cama para fazer o que tem que ser feito todos os dias, Ele não vai responder. Ele não vai te ajudar. Você precisa fazer a sua parte. Então eu espero que a partir de hoje você faça isso. Se é a primeira vez que você está aqui e você deseja continuar por aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque eu tenho postado vídeos aqui todos os dias às 6 da manhã. Esse encontro aqui. Se fizer sentido para você, se você gostou, se inscreva, porque tem dias que eu posto vídeos a mais. E aí o YouTube ele vai te notificar no seu celular quando eu postar mais vídeos. Tá? E se você quiser receber conhecimento, conteúdo, palavras de ensino, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você vai participar do nosso grupo de alunos. Esse grupo é um grupo fechado, onde só eu envio mensagem, pode ficar tranquilo. E eu só envio mensagens ali quando tem aulas, conteúdos, para te ajudar na sua caminhada espiritual. E eu vou ficar muito feliz também de ler um comentário seu aqui, sobre a aula, sobre o conteúdo, sobre o canal, sobre você, um pedido de oração. Porque quando você deixa um feedback aqui embaixo, para mim é importante porque eu sei que você passou por aqui. Eu sei que você veio. E é através desses comentários, desses conteúdos, desses feedbacks que vocês deixam aqui nos comentários, que me direciona a entender se eu estou caminhando, se eu estou ajudando as pessoas, se eu estou realmente trazendo uma palavra de ajuda. Então eu conto com você. Deixe o seu comentário, leia o texto de Mateus e amanhã, às 6 da manhã, a gente vai estar aqui de volta. Que o Eterno abençoe o seu dia.